A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu louvo a Deus por a oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 63. Mas antes de nós fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Versículo de número 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar neste momento a respeito da ressurreição. O tema que eu trago neste momento é a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para este versículo muito maravilhoso, a qual vai abrir a nossa mente ao entendimento, a qual o Senhor tem para nos ensinar, para nos mostrar. Após a crucificação de Jesus, para muitas pessoas tudo estava acabado. José de Arimateia, um homem rico, ofereceu um sepulcro novo para sepultá-lo. E o fizeram antes de chegar o sábado, dia de descanso para os judeus. A palavra do Senhor é tão importante, e quando nós falamos da ressurreição, quando nós falamos da crucificação de Cristo, é muito importante nós sabemos e entendemos esta palavra tão maravilhosa, tão linda da parte do Senhor, que a preocupação, dos apóstolos, a qual de alguns que Jesus fora rejeitado, após a crucificação de Jesus, para muitas pessoas tudo estava acabado. Mas um homem por nome de José de Arimateia, um homem rico, ofereceu um sepulcro novo para sepultá-lo. E o fizeram antes de chegar o sábado, dia de descanso para os judeus. Mateus capítulo 27, versículo 57 e 60. Costumamos valorizar as pessoas ricas, sábias e importantes, mas foi Maria Madalena, uma pecadora que havia sido perdoada por Jesus, quem voltou ao sepulcro e lá permaneceu até receber a notícia da ressurreição. João capítulo 20, versículo 1 ao 8. Nós, seres humanos, acostumamos valorizar pessoas ricas, pessoas que aparentemente têm, mas quem realmente aqui, o texto sagrado está nos dizendo que foi uma mulher por nome de Maria Madalena, uma pecadora que havia sido perdoada por Jesus, quem voltou ao sepulcro e lá permaneceu até receber a notícia da ressurreição. Não queira sair da presença do Senhor, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Você que é a igreja do Senhor Jesus, Ele está voltando, então não queira sair da presença do Senhor. Esta mulher, por nome de Maria Madalena, uma pecadora a qual tinha sido perdoada por Jesus, ela voltou lá no sepulcro e permaneceu até receber a notícia que ele tinha ressuscitado. Conforme ele havia prometido, no terceiro dia após sua morte, o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitaria. Mateus 17, versículo 22 e 23. Primeiramente, sua humanidade foi quebrada na cruz e a vida divina saiu de dentro dele. Antes tal, a vida estava oculta, mas ao morrer, ela se manifestou e ele foi glorificado. João capítulo 12, versículo 23 e 24. Quando nós olhamos para esta palavra, no livro de João, capítulo de número 12, versículo de número 23 e o versículo de número 24, vai nos dizer a palavra do Senhor. João capítulo 12, versículo 23 e 24 vai dizer assim: E Jesus lhe respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E estava chegando o momento do Senhor ser glorificado. Na verdade, versículo 24, na verdade, vos digo que se um grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então a expressão aqui a qual Jesus usou, a palavra do Senhor está nos dizendo que se um grão de trigo, na verdade, ele cair no chão e ele não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer,
ele vai ali, quando ele morre, ele está ali soltando, ele está liberando vida para outros, para o fruto vir nascer, para a semente vir brotar. Da mesma forma, Jesus estava se referindo a Jesus. Jesus, quando ele vai para a cruz, quando Jesus é crucificado, quando Jesus ali e chega um soldado e fura uma lança, né, no lado percurial de Jesus, nós vamos dizer que quando vai sair sangue e água, estava dizendo, Jesus estava liberando a vida para a humanidade. Jesus estava dizendo, olha, eu estou liberando a vida para vocês. Aí o versículo vai dizer, na verdade vos digo que se um grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Foi o que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, em ressurreição, Cristo se tornou primogênito de Deus. Antes da sua ressurreição era ungido. João capítulo 1, versículo 14, 3, capítulo 1, versículo 14, capítulo 3, versículo 16. E depois dela tornou-se primogênito, passando a ter muitos irmãos. Romanos 8 e 29. Em terceiro lugar, pela sua ressurreição, Cristo também se tornou Espírito que dá vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Por sua morte ele nos redime e em sua ressurreição ele se infunde em nós como vida. João 10, a partir do versículo. O Evangelho de João 20, 19 e 21 nos revela que depois da morte e da ressurreição de Cristo, retornou para os seus discípulos de forma maravilhosa. Ele não os ensinou e não deu nenhum sermão como fez no monte, mas simplesmente soprou neles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Antes da ressurreição de Jesus, Jesus ensinava aos seus discípulos, Jesus mostrava para os seus discípulos, Jesus falou muitas vezes em parábola, ensinando, mostrando a palavra do Senhor. Mas após a sua ressurreição, não foi preciso mais Jesus pregar, não, foi apenas quando nós olhamos, nos revela que depois da morte e da ressurreição, Cristo retornou para os seus discípulos de forma maravilhosa. Ele não os ensinou e não deu nenhum sermão como fez no monte, mas simplesmente soprou nele. Soprando nos discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Cristo soprando nele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Cristo apareceu sem bater na porta, porque em ressurreição ele é o Espírito com corpo ressurreto, que é chamado corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, João 20, 27. Não podemos explicar e não conseguimos entender com a mente natural, pois é um fato revelado na Bíblia. Temos somente de crer. Logo após sua ressurreição, Cristo foi ascendido às alturas e recebido por seu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Foi grandemente exaltado e feito Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo de número 36. A ele foi dado ser cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23. Em sua ascensão, Cristo derramou o Espírito Santo sobre seus crentes. Atos capítulo 2, versículo 33. Este foi o batismo genuíno do Espírito que formou o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Em sua ressurreição ele já havia insuflado o Espírito Santo em seus discípulos e em sua ascensão derramou seu Espírito sobre eles. Dentro dos discípulos e sobre eles havia somente o Espírito. Dentro estava o Espírito que enche interiormente e fora estava o Espírito derramado. Isto foi cumprido uma vez por todas. É um fato eterno do qual todo homem pode participar. Então está aí a palavra do Senhor, palavra linda, maravilhosa. Dentro desse pouco minuto, aí frisando, sobre a ressurreição de Cristo. Né? Louvado seja Deus. Para acontecer essa ressurreição, Cristo sofreu, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai com os discípulos e não precisa mais pregar dar ensinamento no monte como ensinava, não. Ele apenas demonstrou o seu amor, o seu carinho, o seu afeto por cada um. E ali, quando ele chega ali, que está todo mundo reunido, todo mundo ali, e uns não vão acreditar que é ele, outros vai dizer é ele,
né? E ele vai dizer: toca aqui para você sentir a ferida na minha mão, o furo na minha mão, no meu pé, o cravo, aonde eu fui cravado. Então, louvado seja Deus. Jesus ressuscitou, irmão, está assentado à destra do Pai, mas a promessa dele é que um dia ele vem buscar a igreja. Ficando por aqui, que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Shalom, fique com Deus.